O ateliê, pela segunda vez, revisita esse clássico e eu vou mostrar para vocês quais foram os desafios desse trabalho. Nessa segunda edição, a gente conta como é que foi a chegada, né? Como foi a jornada do autor antes dele escrever o grande sucesso que foi O Pequeno Príncipe. A gente inicia criando uma pequena Paris e conta um pouquinho a história, né? Porque ele não nasceu em Paris, mas ele chega a Paris e ali ele convive nos cafés, ele convive num ambiente, né? Estamos falando do início do século XX, ali 1920, 30, 40, esse período. E aí a gente vai entendendo as influências, a gente vai entendendo os caminhos e cada loja que a gente vai passando, cada vitrine, a gente tem os correios, a gente tem os cafés, a gente tem como se fosse uma livraria ali. Inclusive temos ali exposto alguns objetos e temos ali o livro, uma das primeiras edições, né? Uma cópia da primeira edição do livro, O Pequeno Príncipe, que inclusive essa exposição, ela tem aí um subtítulo que são 80 anos, né, de Pequeno Príncipe, mas a gente começa primeiro fazendo um pouco esse caminho, esse trajeto, né? E na cenografia a gente conduziu, né? A gente foi conduzindo nessa narrativa. Então você tem uma luz mais baixa, você tem sobreposições, você tem vitrines, você tem ali um ambiente bastante aconchegante, né? Que retrata dá essa ambiência para a história que a gente está contando. Nessa parte também a gente começa a entender o que ele fez antes, né? Assim, porque o autor ele teve uma trajetória bastante interessante. Ele era um piloto de uma empresa de correios, né? Inclusive esteve aqui no Brasil, né, entre outros locais, fazendo esse trabalho. Depois ele foi um piloto de guerra, que é onde, né, a gente tem aí o desaparecimento dele. No meio disso tudo, ele, entre outras histórias, ele escreveu o livro O Pequeno Príncipe. E na cenografia a gente tem um desafio, né? Então tem muito do repertório da empresa, né, de conseguir atender essa demanda, né? Você tem que criar um ambiente que seja aconchegante, que seja quente, que seja caloroso, que conte uma história, né? São soluções criativas que você tem que oferecer para o cliente para que, né, num espaço pequeno, a gente dê suporte para que a narrativa seja entendida do jeito, com potência, né, do jeito que ela precisa ser entendida. Na segunda sala, a gente tem ali uma linha do tempo, né, que vai com objetos, com imagens, com vídeos, vai ano a ano trazendo os pontos mais importantes da vida do autor. Também reproduzindo, né, o figurino, né, ele como piloto, porque um grande fato da vida que poucas pessoas saibam é que ele foi um piloto de guerra, foi um piloto dos Correios, e isso marcou muito o trabalho e o que ele trouxe nas narrativas como autor, como escritor. Nessa sala também a gente tem uma grande réplica, como seria o avião que ele pilotava durante o serviço dele no serviço postal, e também temos ali uma projeção, né, que vai brincando esse caminho, essa trajetória que o Exupéry faz por todos os continentes e como isso vai influenciando na criação dele. Indo pela exposição, a gente chega no hangar, que ali a gente reproduz o ambiente e ele dá suporte para os vídeos, né, que estão nas telas, né, que reproduz de alguma maneira uma janela de um avião, né, antigo. E você tem ali um pouco uma parede forrada de cartas, e foi uma parte muito importante da vida dele, de ser, né, o piloto, né, e os lugares, as aventuras que aconteceram durante essa fase da vida dele, né? Então a gente reproduz ali esse momento, né, essa vivência, lembrando que em um determinado momento ele cai, né, com o avião no deserto do Saara. E ali lembra que ele reproduz um pouco disso no início do próprio livro O Pequeno Príncipe, quando o piloto tem um encontro com o Pequeno Príncipe. Chega um momento que a gente entra no livro propriamente dito, né? E a cenografia ela começa a ficar mais colorida, você tem ali as ilustrações compondo o ambiente, você tem curiosidades sobre capítulos, sobre elementos do livro ali que são contados, né? E vai trazendo as curiosidades, pesquisa feita pela
pela curadoria, né, da exposição, nossos parceiros, eles vão ali, né, contando a história e a gente na cenografia vai construindo visualmente o suporte para isso. Então, no momento que se começam, né, ali na sala do livro, você tem ali as curiosidades sobre os pontos específicos e depois você vai entrando ali, né, você vai passar pelo baobá, né, uma escultura tridimensional, você passa pela raposa. Um dos ápices da exposição, né, onde o público faz fila, né, se acotovela para poder fotografar, é a rosa. A rosa, tanto no livro quanto na exposição, ela tem uma importância muito grande, né? E na cenografia a gente resolveu construir essa peça, né? Então a gente tem um momento poético ali de trazer uma rosa gigante, né? E você tem toda uma parede, uma ambientação para que essa rosa aconteça ali. E é um pouco isso, né? A cenografia ela vai pontuando, ela vai elevando os pontos principais do que a gente precisa contar para o público. Então tem uma sala muito sensorial, né? A gente chega na sala dos planetas, então muda a luz, né? E ali você tem os personagens, né? Porque durante a trajetória do Pequeno Príncipe ele vai encontrando alguns personagens que vão deixando ali para ele algumas reflexões, algumas coisas que vão passando para a gente em forma, né, das famosas frases, inclusive, né? E nessa sala, especificamente, a gente construiu, né, a cenografia construiu os personagens, né? Você tem ali um áudio muito bacana que ele vai iluminando e vai trazendo a frase de cada um dos personagens, né? Então, assim como o Pequeno Príncipe que permeou por esses mundos, né, literalmente pelos mundos, as pessoas, os espectadores vão passando ali, né, vão circulando por cada um desses planetas, né? Então, ela é uma sala que tem uma poesia muito forte. Toda essa jornada, ela chega na sala de projeção. Então, ali a gente tem ali as animações das ilustrações, você tem um ambiente muito rico, embora seja um ambiente vazio, mas ele é muito rico de imagens, né, de conteúdo. E a cenografia ela foi criando, ela deu suporte, né, às paredes, ela tem ali, você tem um volume de um planeta, e esse ambiente é onde as pessoas elas estão realmente dentro do universo do Pequeno Príncipe, né? E elas deitam, elas rolam, elas brincam, elas correm. Você tem ali um ambiente muito lúdico e você tem a imagem, né? A imagem mapeada que está no chão, ela está na parede, ela está no volume. É um ambiente que eu acho que ele completa, né? E nessa hora a cenografia ela é um pouco silêncio, né? Ela dá um suporte para a imagem acontecer. E a gente termina a exposição, né, numa escultura que ela é quase como um epílogo, né, desse final. A história conta sobre, né, o legado, sobre o que tem depois do final, sobre as estrelas, né, que se formam depois do fim. E esse final é um final poético e a cenografia ela apresenta, né, assim, esse fim sentimental, né, que na verdade uma pequena amostra daquilo tudo que permanece depois do fim.